Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus por esse mover, glória a Deus por essa manifestação de poder. Deus é fantástico. Eu senti a presença de Deus. Aposto que você sentiu e quem não sentiu ainda vai sentir. Essa noite vocês não vão sair daqui sem sentir a presença de Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é César e é um prazer estar aqui nessa igreja. E você que vem a primeira vez é bem-vindo. Falando nisso, eu queria saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Levante sua mão, mantenha-a erguida. A nossa equipe de integração chegará até você, vai te entregar um cartãozinho. Durante a mensagem, preencha com seus dados e ao final leve até o tonel lá em cima. A gente quer te dar um abraço, a gente quer te dar um presentinho e quer conhecer a sua história. Amém? Glória a Deus. Vamos para a nossa agenda. Pode passar. Então, nessa sexta-feira, a gente tem a nossa celebração de oração. Então, você é bem-vindo a participar conosco. Toda a primeira sexta-feira do mês, a gente faz a nossa celebração de oração ou a nossa vigília. Então, como as nossas temperaturas estão muito baixas, a gente está se encontrando aqui no templo. Assim que a temperatura aumentar, a gente vai para o campo de novo fazer as nossas orações. Pode passar mais um. Tem o nosso check-in. Então, você que tem frequentado a nossa igreja, tem gostado da nossa igreja, quer conhecer um pouco mais da nossa igreja, a gente faz o nosso check-in. Ali a gente apresenta quem são os nossos pastores, quem são os nossos líderes, da onde que a igreja veio, como a igreja surgiu, qual é a visão, missão. Então, você é nosso convidado a participar conosco. Então, nesse sábado, das 15 às 16 horas. Pode passar? E quem fez o check-in e gostaria de se membrar na igreja, tem a nossa classe de membresia. Então, você tem frequentado e quer ser membro da Igreja Viva, então venha fazer a classe de membresia. Quem já fez a classe de membresia tem a nossa caminhada em compromisso, classe 2 e classe 4. Mais um. Então, nós vamos ter a nossa ação da Viva Comunidade. Então, a gente vai fazer uma ação lá no novo lar do Vodari. Então, se você gostaria de participar, gostaria de investir, a gente tem o nosso bunker. Você pode estar trazendo alimentos, você pode estar trazendo roupas. A gente quer montar 15 kits com produtos de higiene pessoal. Então, se você sentiu no coração que gostaria de trazer alguma coisa, ou você foi no supermercado e lembrou que alguém precisaria de alguma coisa, vai lá e compre algo a mais. Traz aqui para o banco, entre em contato com a Fran, que vai ser super bem-vindo. Mais um. Temos a nossa agenda semanal. Todas as segundas-feiras a gente tem a nossa oração céus abertos, oração de líderes. Na terça-feira, atendimento pastoral. Então, você que quer conversar com o pastor, ter um atendimento, pode agendar um horário com a Kátia. E durante a semana inteira, a gente fica orando aqui na igreja 24 horas. Então, se você tem o desejo de fazer o seu devocional aqui na igreja, buscar a Deus, se é difícil buscar em casa, talvez em casa não consiga, o vizinho fica lá fazendo os batuques, vem aqui para a igreja, vem orar conosco. Amém? Pode passar mais um. Temos nossos pequenos grupos, adultos, clube, vibe. Encontre os líderes da igreja que vão te passar as informações. Mais um. Pode também nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Amém? Pode passar? Amém. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo aqui na igreja o ano da liberdade. O ano que Deus tem falado conosco de forma surpreendente, tem nos libertado de vários traumas, de vários complexos, através das nossas mensagens, das nossas séries. Nós estamos vivendo, então, na igreja a série Comprometidos. Hoje é a última mensagem da série, pastor. Glória a Deus, mas logo temos mais, temos novidades. Então, essa série é uma série bem rápida, uma série de 4 mensagens, onde a primeira mensagem, o presbítero Luiz falou, comprometidos com Deus. O que seria a gente ser comprometidos com Deus? Como que a gente se compromete com Deus? Então, o Luiz abordou esse tema conosco, que nós precisamos nos comprometer com Deus. Deus, Ele conhece toda a nossa história, Ele conhece o nosso passado, nosso presente, nosso futuro, mas nós basicamente não conhecemos nada de Deus. E Deus, Ele quer muito ter um relacionamento com nós, Ele quer muito conversar com nós, Ele quer muito falar os nossos propósitos, por que a gente está aqui na Terra. E a gente precisa então se comprometer com a oração, com a leitura bíblica, com o jejum, que é dessa forma que a presença de Deus vai se manifestar na nossa vida. A gente viu na segunda mensagem do presbítero Hector, comprometidos com uma igreja, a importância da gente participar de uma igreja, a importância da gente fazer parte desse corpo. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, Ele vai levar a sua igreja. Então é importante a gente se comprometer com o corpo de Cristo. É importante, não tem como a gente amar a Deus e não amar só nós. Então a gente precisa amar a igreja. Não tem como as pessoas amar o César e não amar Deus. A gente é um só. A igreja e Cristo são um só. Semana passada, o diácono Pedro pregou sobre comprometidos com a santidade, que Deus quer que a gente seja santo. Que a santidade, ela é uma decisão.
a gente decide ser santo. Por mais que muitas vezes não é fácil a gente ser santo, quando a gente toma a decisão, o Espírito Santo ele age através de nós. O Espírito Santo nos ajuda a ser santo. O Espírito Santo nos ajuda a abandonar hábitos, a abandonar vícios. Amém? E hoje eu quero trazer uma mensagem que tem como título Comprometidos com o Poder. Amém? Glória a Deus. E quando a gente pensa em poder, o que será que vem a ser poder? Quando a gente é criança, a gente gosta muito de assistir desenhos animados, né? E a gente vê aquelas manifestações de poder, o cara tem a super força, o cara tem a super visão. E quando a gente cresce, a gente vê que aquilo é apenas animação, que aquilo não, de fato não existe, que aquilo é fictício. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que existe um cara que é poderoso, que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas. E é desse poder que a gente quer falar essa noite. A gente quer falar do poder de Deus. E esse poder de Deus ele pode ser manifesto na nossa vida. De que forma? Quando a nossa alma e o nosso espírito estiverem cada um assumindo a sua posição. O que é isso? Muitas pessoas vivem de forma almática, vivem por emoções, por impulso. Hoje eu estou ruim, tudo dá ruim. Hoje eu estou bom, faço tudo por impulso. Mas Deus quer que o Espírito nos guie. Quer que o Espírito Santo, o Espírito dele, tome a direção da nossa vida. Quer que a gente, tudo que a gente for fazer, o Espírito Santo nos dirige. O Espírito Santo nos orienta. E como que a gente pode fazer isso? O primeiro passo é a gente se comprometer com Deus. O primeiro passo é a gente entregar a vida para Deus, a gente buscar a Deus a cada dia, a gente conhecer a Deus. Foi aquilo que o Luiz pregou na primeira mensagem, que a gente realmente deve ter um relacionamento com Deus. A gente deve ter a leitura bíblica, a gente deve fazer jejum, a gente deve orar. É assim que Deus vai manifestar o poder dele na nossa vida. O segundo passo é a gente se comprometer com a igreja, a gente fazer parte dessa família, a gente fazer parte desse corpo, porque é a igreja que vai nos ajudar a vencer as nossas tentações, que vai nos ajudar a vencer as nossas batalhas espirituais. Deus usa muito os nossos líderes, usa os nossos pastores para nos orientar a nós vencer as nossas fraquezas, a vencer as nossas tentações. E comprometer com a santidade. A santidade faz nós entender o que é o sobrenatural de Deus. A santidade faz a gente ter um relacionamento mais próximo com Deus. A santidade é o caminho para a gente se conectar com Deus. Ter poder é ter controle sobre as coisas, ter controle sobre as situações. Ter poder é a gente poder mudar as coisas de imediato. As coisas estão ruins, tem o poder para tirar o ruim, deixar as coisas estáveis. Por exemplo, o dinheiro, ele nos dá um poder aquisitivo. Se eu tenho dinheiro, eu consigo comprar praticamente tudo. Sem dinheiro, eu não posso fazer nada, né? Preciso de um carro, não tenho dinheiro, tenho que comprar. Mas se eu tivesse dinheiro, eu tenho o poder de comprar, o poder de compra, o poder aquisitivo. Mas o poder do dinheiro, ele não compra tudo. A gente vê aquela frase, né, que o dinheiro ele não compra felicidade. Então tem coisas que o dinheiro não consegue comprar. Da mesma forma, a medicina. A gente estuda bastante a medicina, os remédios, mas tem coisas que o remédio não cura. Muitas vezes a gente está com aquela enxaqueca, a gente toma remédio e parece que não passa. Muitas vezes é espiritual. Mas existe alguém que pode curar todas as coisas. Existe um Deus que ele é onipotente, um Deus que ele cura tudo. Não tem algo que não fuja do controle de Deus. E esse Deus ele se manifesta na nossa vida através do Espírito Santo. E esse Deus ele está no nosso meio. E esse Deus ele tem poder sobre o pecado, tem o poder sobre o inimigo que está à nossa volta, tem o poder de mudar qualquer situação da nossa vida. E muitas vezes a gente esquece de Deus, né? A gente tenta resolver tudo pelas nossas forças, pelo nosso meio, e a gente esquece que não é pela força do braço, e sim pela força do Espírito. Em Mateus 17:20 fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode pedir para o monte, saia daqui e vai para lá. Uma fé pequenininha. Se a gente olhar um grão de mostarda, é a menor das sementes. Então Deus espera de nós uma fé bem pequena, uma fé de acreditar em Deus. E hoje eu gostaria de saber quais são as barreiras que te impedem hoje para tu viver o extraordinário de Deus, para tu viver o poder de Deus, para tu enxergar o poder de Deus. Muitas vezes a gente está cego e a gente não enxerga nem o poder de Deus, a gente não enxerga a manifestação de Deus. E a gente não vê que o Deus está simplesmente em tudo. O simples respirar já é uma dádiva de Deus. E a gente vê que a importância do respirar quando a gente não consegue respirar. Quando a gente está numa cama do hospital, quando a gente está enfermo, a gente dá valor para aquilo que muitas vezes parece tão normal. E eu tenho na minha família, eu tenho uma tia que ela é fantástica.
Posso passar tempos, anos, sem ver ela e ela sempre me reconhece. Até tem uma situação lá em casa que dava com meu avô, fazia um tempo que não via o meu avô velhinho, quase cego, surdo. E eu cheguei para ele e não me conheceu. Conhece todos os meus parentes e ele não me conheceu. Talvez pela barba, talvez por da careca, ele não me conheceu. Demorou um tempo, né? Demorou umas 2, 3 semanas para me conhecer. E essa minha tia pode passar anos e ela sempre me conhece. Ela sabe a cor da roupa que ela está vestindo. A casa dela é um brinco, ela sabe a posição de todos os lugares. Mas tem um detalhe, que ela é cega. Ela não enxerga nada. Desde a infância dela, ela não enxerga nada. E ela sabe de tudo. Muitas vezes a gente brinca, né? Então ela, quem é? Ela adivinha. Eu muitas vezes não sei o nome das pessoas, esqueço. E ela nunca esquece. Isso é o poder de Deus. O poder manifesta nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Acho fantástico que agora nós estamos liderando a igreja de Santa Bárbara, né, pastor? E a gente vê vários testemunhos lá. Testemunhos doidos. Testemunhos fantásticos, assim, da presença de Deus. Aqueles testemunhos de pentecostais, tá ligado? Que Deus curou, que Deus faz cirurgia sem mesmo ninguém tocar. Pessoas são curadas, pessoas são resgatadas. Isso só acontece na vida deles porque tem uma fé. Eles acreditam que Deus pode fazer. E essa fé que hoje Deus quer que a gente tenha na nossa vida. Que a gente acredite no impossível. Que só assim o impossível vai acontecer. Quem crê que hoje a presença de Deus está aqui? Quem crê em sua cura? Quem crê em seu milagre? Então eu quero ensinar vocês algo fantástico. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu recebo. E é esse ambiente que a presença de Deus vem entre nós. É nesse ambiente que a gente consegue atrair a presença de Deus. É a gente acreditar naquilo que Deus pode fazer. Eu trouxe essa mensagem de manhã e algo fantástico acontece porque a mensagem ela se renova. Por mais que seja um texto simples, um texto que praticamente todo mundo conhece, mas toda vez que a gente lê, ela vem de uma forma diferente. Ela nos mexe de uma forma diferente, ela nos fala de uma forma diferente. E eu gostaria de começar essa celebração com uma oração. De pregar com uma oração, que o poder de Deus ele vem a ser manifesto. Talvez você veio aqui hoje pela primeira vez, você viu aquela loucuragem, louvor, a presença de Deus manifesta, talvez você não sentiu nada. Talvez você veio aqui e a tua incredulidade não deixou de sentir. Então eu quero fazer uma oração. E quero que você, que não sentiu nada, baixe a sua cabeça e olhe comigo. Peça que Deus realmente fale contigo, que Deus te toque, que você sinta essa presença. Deus, obrigado, Pai, por esse tempo de celebração, Pai. Obrigado, Pai, porque Tua presença é forte nesse meio, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és santo, 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 Pai. Obrigado, Pai, porque não somos nada sem a Tua presença, Pai. E eu oro, Pai, que nesse momento, Deus, o Senhor me use como instrumento, Pai. Que a Tua mensagem, Pai, venha a ser uma flecha em cada coração aqui, Pai. Que essa mensagem, Pai, venha a ser resposta de orações, Pai. Eu não sou nada sem Ti, Pai, mas Teu Espírito Santo, Pai, usa quem Ele quer, Pai. E nesse momento, Pai, o Senhor possa me usar, Pai, com línguas de fogo nesse momento, Deus. Que nesse momento, Pai, o Senhor, Pai, venha ser resposta de oração aqui, Pai. Que todo espírito, Pai, venha cair por terra, Pai, venha sair longe daqui, Pai. Que nada impeça, Deus, da gente sentir a Tua presença, da gente sentir o Teu tocar, Pai. Que o Senhor possa falar comigo, Pai. Que o Senhor possa falar com qualquer um aqui, Pai. Que os nossos olhos, Pai, possam enxergar a Tua presença, Pai. Que todos os nossos ouvidos, Pai, venham ser sensíveis para ouvir a Tua voz, Deus. Em nome de Jesus, amém. Quero ler o texto básico. Quem tiver a sua Bíblia pode abrir em Êxodo, capítulo 13, do verso 1 ao 14. O texto que conta um pouquinho da história de Moisés. Tudo que Deus fez na vida de Moisés, eu acho que é algo impactante. Porque na história de Moisés a gente consegue ver várias manifestações do poder de Deus. E nesse texto fala o seguinte: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto e ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver o melhor, ele chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma grande e boa, uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar nesse monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que eu digo? Disse Deus: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. A história de Moisés ela é fascinante, porque Moisés ele nem era para estar vivo. Moisés ele era para estar morto. A gente conhece a história que ele foi largado no rio e chegou até a filha do faraó que criou ele. Moisés ele era um hebreu e foi criado pela filha do faraó. Ele conhecia a língua egípcia, ele conhecia a cultura egípcia, então ele era um cara preparado para falar com o faraó. Ele foi criado como um príncipe no Egito. E certo dia ele defendeu um escravo hebreu que sofria muita agressão. Ele foi lá, defendeu o cara, matou o cara, e desde então ele se tornou foragido do Egito, foragido daquela terra. E quando Deus ele se apresenta para Moisés, fala que Moisés tinha um chamado, fala que Moisés tinha uma missão, e a missão de Moisés era voltar para o lugar onde ele saiu corrido, voltar para o lugar que ele não queria voltar para onde ele tinha medo. E muitas vezes a nossa missão na nossa vida é nós voltar e enfrentar os nossos medos, voltar e enfrentar os nossos traumas, voltar para o lugar onde a gente não quer voltar. E Deus ele usa tudo para fechar um ciclo na nossa vida. Deus ele ouviu com compaixão o clamor daquele povo. Ele viu a oração daquele povo, e aquela oração atingiu um chamado em Moisés. Aquela oração despertou em Moisés, que Moisés fosse ser o salvador daquele povo, né? A Bíblia fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, talvez se Moisés não aceitasse a missão, Deus usava outro cara. O próprio Deus poderia guiar aquele povo. Então, eu quero passar para o ponto 1, que diz o seguinte, pode estar anotando na sua guia: a sua oração pode libertar a sua geração. Assim como aquele povo orava para ser liberto, é como na nossa vida. Muitas orações a gente faz: Deus, me tire desse ambiente hostil. Deus, me tire desse pecado. Deus, como eu posso sair daqui? Deus, mande alguém para me tirar da circunstância. E muitas vezes a tua oração vai ser atendida no irmão que tem fé, no irmão que consegue sentir a presença de Deus, no irmão que é obediente a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Então seja um instrumento de libertação na vida do seu irmão. Talvez Deus ele tenha visto o clamor do teu vizinho. Talvez teu vizinho tenha orado para Deus, faltando comida, talvez faltando uma circunstância. Deus ele não vai mandar um anjo lá e mudar a situação. Deus vai mandar você. Deus vai libertar em você o desejo de ajudar. Talvez Deus vai te dar um sonho que tu vai cair no teu vizinho levando alguma coisa. É assim que Deus age. Deus usa pessoas para libertar pessoas. Se permita ser usado por Deus. Se permita ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus e acreditar na voz de Deus. Tenha fé. Talvez, muitas vezes, na nossa vida, a gente não tem fé. Deus, quem sou eu para orar pelo meu irmão? Quem sou eu para levar algo para o meu irmão? E Deus capacita os escolhidos. Tem uma multidão lá fora pedindo por milagres. Tem uma multidão pedindo por oração. E talvez você seja a resposta dessa oração. Talvez Deus quer usar você. Talvez você é a pessoa mais próxima, o instrumento mais próximo que Deus pode usar. Eu lembro que no início da minha caminhada, eu nem era convertido ainda.
Lembro que tinha um menino que falava para mim bastante de Deus e eu vou orar para esse Deus. Lembro que na minha época que eu estudava, fazia a escola técnica, meus pais não tinham muito dinheiro, nós vivíamos ali meio apertadinho, né? Tipo, tenho que comer, o resto a gente se vira, né? E eu lembro que muitas vezes para nós comer algo diferente, o pai sempre me dava as passagens que ele ganhava, tempo da passagem, olha só, faz tempo, né? Me dava aquelas passagens rosinha, para mim de ônibus para a escola, as passagens que ele ganhava da firma, para mim de ônibus até a escola, e eu não ia de ônibus, eu guardava aquelas passagens do bolso e trocava no mercadinho. Não sei se até nessa época ele conseguia trocar passagem por dinheiro. Eu fazia isso para comer coisas diferentes, para ter algo diferente para comer. Eu caminhava, eu era bem magrinho na época, ele me conheceu na época lá, sabe que era um fiapo, para ter algo diferente. E eu lembro que a minha oração era: Deus, por favor, eu quero um tênis diferente, eu quero... Só tinha um par de tênis, e aquele par de tênis rasgou. Uma vez eu comecei a orar: Deus, o cara começava a ir só a pé, né? Começou a gastar o celular dos tênis lá, e eu comecei a orar: Deus, eu quero um tênis para mim, o Senhor use alguém para dar um tênis. Tem um menino lá que fala bastante de Deus, eu não te conheço, não sei o que você faz lá, eu sei que você faz o impossível. Orar por um tênis, eu preciso orar por um valor monetário, por um tênis. E a minha oração foi atendida. Foi uma vizinha lá, na mãe, e deu os tênis. E aqueles tênis a mãe deu para mim, só que era um número a menos que meu pé. Eu vivia com calo assim, né? E eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus. Por causa disso eu comecei a buscar. E muitas vezes na nossa oração a gente pega algo tão simples, ora para Deus tão simples. Se o tempo passou e eu estava meditando e na tarde eu lembrei daquela minha oração. Hoje, se eu olhar em casa, tem vários parteiros. Tem várias coisas que a gente muitas vezes esquece do nosso passado. A gente esquece do tempo que a gente estava no Egito e orava por coisas simples. E aquilo começa a ser normal na nossa vida, que a gente esquece o mover de Deus. E com certeza Deus age nos pequenos detalhes da nossa vida. O texto em Êxodo 3:7 diz o seguinte: Então o Senhor disse: Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Deus, Ele conhece a nossa dor, Ele conhece tudo que a gente tem passado. Ele sabe da nossa história. E para isso é necessário a gente clamar a Deus. Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Deus, eu quero que você faça algo diferente. Eu quero que você mude a minha história. Talvez Deus essa noite está levantando Moisés na nossa geração. Pessoas que vão transformar vidas, pessoas que vão ser usadas para mudar uma história. Talvez Deus está chamando nós para ir no nosso vizinho lá, dar um prato de alimento, dar um rancho. Talvez Deus está chamando você para ajudar no Aviva Comunidade. Pessoas necessitam de coisas simples que a gente pode ajudar. Amém? Então, esse texto eu não quero focar na história de Moisés. Eu quero focar na história daquele povo. Aquele povo que clamava a Deus. Porque aquele povo representa a minha história. Quantas vezes eu orei para Deus. Quantas vezes eu vi Deus manifestar o poder dele na minha vida. E quantas vezes eu esqueci Deus. E a nossa missão aqui na terra é a gente ir até a nossa terra prometida. A gente ir até o céu. A gente perseverar em tudo que Deus tem feito e não esquecer do nosso passado e viver uma vida com Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus, Ele deixou o Espírito Santo para nós, um poder infinito para a gente usar. E para a gente acessar o Espírito Santo, basta a gente ter fé. A fé a gente pode alcançar e fazer as coisas impossíveis acontecer. Ponto 2. A fé faz o impossível acontecer. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Quantas vezes a gente tem ouvido a manifestação de Deus, quantas vezes Deus tem feito coisas extraordinárias ao nosso redor e a gente fica acomodado, a gente apenas ouve a manifestação de Deus e a gente não coloca em prática aquilo que Deus nos manda fazer. Talvez nessa mensagem Deus fale algo para te mudar na sua vida, para te abandonar nessa vida e tu tem o livre-arbítrio de decidir, vou fazer ou não vou fazer. E muitas vezes a gente é só ouvintes daquilo que Deus nos fala e a gente não toma uma postura. A gente não toma essa decisão. O povo do Egito, o povo estava sendo escravizado pelos egípcios. Muitos de nós, no nosso início da nossa caminhada, a gente era escravizado pelo pecado, a gente era escravizado por vícios e a gente orava para ser liberto. Deus Ele mandou 10 pragas para que o faraó libertasse o povo. As pragas eram as seguintes: as águas dos rios que se tornaram como sangue, as rãs, piolhos, moscas, pestes em animais, úlceras, chuva de pedras e fogo, gafanhoto, trevas, durante 3 dias, até que culminou a morte do primogênito. Então Deus mandou várias manifestações
várias pragas para que o faraó libertasse aquele povo. Até que o faraó liberta, Moisés consegue tirar o povo do Egito, e naquele momento o faraó muda de ideia e quer escravizar o povo de novo. E Moisés vai lá com o cajado e consegue abrir o Mar Vermelho. Olha só que interessante, Deus ele abre o Mar Vermelho para as pessoas passarem. Então o povo ele foi liberto e passou a viver no deserto. E durante o trajeto no deserto, à noite Deus ele mandava uma coluna de fogo que guiava o povo, e de dia Deus mandava uma coluna de fumaça. Olha só que impressionante a manifestação do poder de Deus. O povo estava saindo do deserto, ficou 40 anos no deserto, o povo não precisava trabalhar, o povo não precisava fazer nada, caía maná no céu, caía alimento do céu. Como que a gente queria, né? Não precisar trabalhar, não precisar pagar as contas, que vinha tudo do céu, né? O povo viu isso aí, o povo viu cair alimento do céu, e o povo começou a murmurar: ah, só tem pão, só tem maná, quero algo diferente. E quantas vezes na nossa vida a gente se converte, a gente está vivendo uma vida de santidade, a gente quer algo diferente, a gente quer os prazeres do mundo, a gente quer comer a cebola do Egito, a gente quer comer carne. E Deus ouviu aquela oração e mandou um bando de codornas lá para o povo comer. Olha só que Deus é impressionante. Deus viu aquele clamor e mandou carne para o povo comer. O povo viveu 40 anos no deserto, e durante esses 40 anos sequer as roupas envelheceram. Deus manteve até a integridade das roupas. Olha como Deus é poderoso, e nós muitas vezes temos medo de orar por Deus por uma dor de cabeça, temos medo de orar pelas nossas finanças, temos medo de orar por uma cura emocional, sendo que Deus ele pode fazer maravilhas na nossa vida. E o sucessor de Moisés, então, foi Josué e Caleb, que junto à nova geração entraram na terra prometida. Então essa noite você não está aqui por acaso. Deus ele quer despertar em você algo diferente. Deus quer despertar em você um poder diferente. Em cada um de nós, Deus quer tirar algo nosso e colocar algo dele através do Espírito Santo. E é esse Espírito que ele vem falando a cada um de nós. Que a gente possa escutar esse Espírito com o coração aberto. Escutar esse Espírito, o que Deus tem falado para nós. Muitas vezes a gente é tão preocupado com o nosso dia a dia, tão preocupado com a correria do nosso dia a dia, que a gente não para um momento para ouvir a voz de Deus. Tem um texto em Atos que fala o seguinte: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os lugares mais distantes. Olha só. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Panambi, Rio Grande do Sul, Brasil, até o Preto. É isso que Deus quer para a nossa vida. Que realmente a gente possa fazer a diferença, que realmente a gente possa ser usado, que realmente a gente possa ser um instrumento de Deus, que a gente possa vencer o nosso medo, que a gente possa deixar Deus se manifestar nas nossas vidas com todo o seu poder, com todo o seu potencial. Ponto 3. Aprenda a viver na atmosfera sobrenatural. Então o poder de Deus ele só atuará na vida de quem abandona o pecado. Tem um texto que está em Isaías 59, 1-2, que diz o seguinte: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que separam o seu Deus. São as maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então o pecado na nossa vida, ele cria uma barreira que impede o poder de Deus se manifestar. O pecado na nossa vida não deixa Deus agir com todo o seu potencial em nós. Então o primeiro passo para a gente viver o poder de Deus é o arrependimento, é a confissão dos nossos pecados. Assim Deus vai quebrar aquela muralha que impede o agir de Deus. Muitas áreas da nossa vida não rompem devido ao pecado. Muitas áreas da nossa vida não rompem porque tem algo lá atrás que está escondido. Muitas áreas da nossa vida não rompem porque a gente tem que voltar lá no Egito. Voltar àquele lugar que a gente tem medo. Aquele lugar que a gente fez alguma cagada. Aquele lugar que a gente fez algum fracasso. E é nesse lugar que Deus quer operar na nossa vida. Que a gente volte e vença os nossos medos. Que a gente volte e confesse os nossos pecados. Por mais doloridos que seja, por mais tempo que passou, a gente precisa fazer isso para que essa muralha seja quebrada. Para que Deus possa realmente manifestar o poder sobrenatural em nossas vidas. O poder de Deus atuará na vida de quem vencer a incredulidade. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que rompa os que procuram conhecê-lo melhor. Então a gente precisa ter fé
para que as coisas de Deus aconteçam? Como é que a gente quer que Deus cure uma dor de cabeça? Como é que a gente quer que Deus cure uma enfermidade? Que Deus cure a nossa vida financeira se a gente não acredita em Deus? Se a gente não crê em Deus, se a gente não crê no poder de Deus, se a gente só escuta Deus de ouvir falar, né? A gente não tem nenhum sentimento, nenhum mover de Deus. Um texto que está em Mateus 13,58 diz o seguinte: e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Deus não tem como manifestar o seu poder em meio à incredulidade. A gente precisa acreditar no poder de Deus. Acreditando no poder de Deus, sendo obediente a Deus, o poder de Deus, ele vai se manifestar. Eu achei interessante que essas últimas semanas a gente foi visitar a igreja de Curitiba lá, e eu tive um tempo muito fantástico com os meninos da igreja, com o Richard, com o Ivan. Foi um momento de viagem bem legal, assim, que a gente teve bastante tempo para conversar, para fazer um devocional junto, para realmente falar de Deus, falar o que Deus manifestou nas nossas vidas, falar quais foram os momentos que a gente teve com Deus. E eles perguntaram para mim: César, qual que foi o momento assim que mais marcou a tua vida? Qual que foi o teu momento que Deus manifestou na tua vida? E eu falei: cara, o momento que mais me marcou assim, de mover de Deus na minha vida foi uma desobediência. Uma desobediência, E eu falei: fácil. Quando eu comecei a vir na igreja, quando eu comecei a ir no porão, estava trabalhando lá na equipe do estacionamento. Cara, quem não serve na igreja começa a servir no estacionamento. É tempos fantásticos com Deus, é tempos preciosos com Deus. Aquele momento que não vem carro nenhum, no momento que tu começa a meditar e Deus começa a falar contigo, Deus começa a te dar as maiores revelações. E naquele momento eu estava lá no estacionamento, iniciou a celebração e saiu um menino com muita dor de cabeça, estava com uma enxaqueca e queria ir embora. Conseguia ficar na celebração, o barulho estava muito alto e pediu para ir embora. Eu disse: liberei o cara, ajudei ele a tirar o carro lá e tal, e foi embora. Quando eu sentei na minha cadeira, Deus falou assim: César, por que tu não orou por cura? Por que tu não orou pela dor de cabeça dele? E eu: pá, Deus, eu não tenho fé para fazer isso. Eu posso passar vergonha, tenho medo de passar vergonha. Tudo veio na minha cabeça. Mas muitas vezes a gente não entende, né? Que não é pela força do braço, sim pela força do Espírito. Não é o César que está fazendo, é Deus que está fazendo. E naquele momento me deu um baque, me deu um choque. Eu fiquei meditando. Dali um pouquinho sai um outro casal que precisava ir para casa, que não me lembro se era menina, estava com dor de barriga, estava numa situação assim também, enfermidade. Vai para casa e vem aquela voz de Deus de novo para orar. E eu: Deus, eu não vou conseguir, vou passar vergonha, e deixei passar. Foi também aquele casal embora, sentei e a consciência pesou. 2 vezes, 2 tentativas. E veio aquele texto de Pedro: vai me ligar 3 vezes? Disse: não vou não, cara. O próximo que sair eu vou orar, nem que seja uma lepra, eu vou orar ali, sério. E naquele momento eu sentei: Deus, não sai ninguém, todo mundo se mantém. Fiquei ali naquele momento. E não saiu ninguém, mas chegou um carro de fora. Estava bem no início da celebração. Eu fui lá no carro, convidei para entrarem, para conhecer a mensagem, para conhecer a igreja. E o casal disse que não queria conhecer porque eles acharam que estava terminando a celebração. Eles vieram buscar uma outra menina. Daí eu cheguei no vídeo: viu, eu posso entrar aí e conversar com você? Cara, eu vou orar. E interessante que eles abriram a porta, comecei a falar da igreja, comecei a conversar da igreja, tudo que tinha acontecido na igreja. E eu disse: casal, eu tenho que voltar lá da celebração, mas eu quero fazer uma oração para vocês. Quero orar que Deus abençoe o caminho de vocês e fiz aqui uma oração. Eu sei lá: Deus, eu não te neguei 3 vezes, sou fé. Isso aí daquele jeito, assim, velho. Passou um tempo depois, tava com aquela energia, né, aquele poder de Deus, obediente a Deus. Teve uma oração que eu vim aqui e Deus pede para mim sair da oração e ir lá na casa da minha mãe orar pela minha mãe. Era um tempo que minha mãe tinha saído do emprego e ela estava com uma enfermidade, tinha um monte de doença ali. E Deus pede para mim sair daqui e orar. Só que já era tarde, era uma meia-noite. E eu: Deus, eu não vou ir, já é tarde, minha mãe deve estar dormindo, deve estar descansando, deixar para outra hora. E não fui. Daí nós chegamos no outro dia lá para almoçar na mãe, minha mãe estava feliz, faceira, assim, porque minha mãe não podia nem quase se mexer, qualquer evento pegava nela, sentia dor, tinha aquela fibromialgia, lúpus, tinha um monte de coisa assim. E ela estava feliz, fazendo a comida e coisa e tal. Depois eu cheguei: mãe, o que aconteceu? Por que tá tão feliz? De César, eu fui numa igreja pentecostal, escondida do teu pai, e teve um apelo lá,
e o pastor orou para mim e eu recebi a cura. Meu Deus, aquilo foi um choque para mim, porque naquele momento Deus tinha falado para mim que era para mim lá, através de mim ele manifestar. Glória a Deus, que os planos de Deus não são frustrados, né? Ele usa outra pessoa. Mas aquilo me marcou porque foi uma desobediência. Porque quantas vezes Deus pede para fazer algo nós e a gente acha que a gente não é capaz? Quantas vezes Deus pede para a gente fazer alguma coisa e a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não pode fazer, que a gente tem vergonha, que a gente tem medo de fazer as barreiras? E eu contei isso para os meninos na viagem e eles ficaram impactados. Aí chegou o Richard lá no primeiro dia que nós estávamos trabalhando, fazendo palco, chegou o Richard e disse: cara, eu estou com uma dor de cabeça. Faz 3 dias que não passa dor de cabeça, sempre veio os caras vêm cá, vou orar por ti. Mas tipo, vou orar por orar, né? Porque Deus manda nós orar, vamos orar. E naquele momento eu orei para ele e disse: cara, fui curado, eu sei a dor de cabeça. E é daí que eu percebi que o poder de Deus ele se manifesta. A gente é só um instrumento usado por Deus. Muitas vezes a gente não precisa nem acreditar, a gente apenas precisa obedecer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E naquele momento eu saí assim vibrando da nossa viagem, porque ali foi uma manifestação do poder de Deus. Ali Deus se manifestou em todo o poder, porque a gente foi obediente. O poder de Deus atuará em sua vida se você for curado da alma. A amargura é a origem de muitas doenças, tanto emocionais como físicas. E a única forma de descontaminar um coração amargurado é mediante ao perdão. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente precisa perdoar. Muitas vezes na nossa vida o poder de Deus não se manifesta porque a gente tem amargura. A gente está brigado com o irmão lá, algo simples, e a gente não consegue perdoar. A gente fica naquela: não, ele errou comigo, ele tem que pedir perdão primeiro. Cara, vai lá e pede perdão. Fecha esse ciclo, resolve isso. E muitas vezes a gente precisa fechar o ciclo da nossa vida. Quantas vezes a gente está com um descontentamento com o irmão por causa de uma simples briguinha? E o perdão ele é essencial. A gente pedir perdão, a gente receber perdão. E o perdão não é a gente esquecer aquilo que a pessoa fez. Perdão é você jogar no ar, perdoar, perder no ar, jogar no tempo. É você liberar a pessoa daquela aliança que tem contigo. Amém? Vou para a nossa conclusão. Coloquei na conclusão, então, o nosso texto da igreja: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Os poderes de Deus estão manifestos nesse lugar tem fogo e ele jamais se apagará. O poder de Deus ele é manifesto na nossa vida. Hoje nós somos pequenos cristos aqui dentro. Nós temos o poder de Deus para mudar a atmosfera. Nós temos o poder de Deus para mudar o ambiente onde a gente está. É nós que Deus vai usar para mudar aquilo que a gente quiser. E a gente não pode esquecer que Deus ele habita em nós. A gente não pode esquecer de ser santo, de ser puro, de buscar Deus. Eu acho interessante um texto na Bíblia que fala que certo dia Jesus estava na casa da sogra de Pedro. Uma multidão foi lá e tinha um paralítico que ele queria ser curado. Os amigos dele levaram aquele paralítico. O paralítico desceu pelo telhado buscando uma cura, buscando uma transformação. E Jesus vê aquela tamanha fé, né? O cara subir, o cara descer, e Jesus fala: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E muitas vezes a nossa cura, a nossa vida é pela fé. E o interessante é que sempre quando Jesus ele curava um paralítico, ele pedia para o paralítico levasse uma maca para casa. Por quê? Porque muitas vezes a gente recebe cura de Deus, a gente recebe a transformação de Deus, Deus resgata a nossa vida, transforma a nossa vida, e a gente esquece de Deus. A gente muitas vezes está preocupado com o poder de Deus, mas esquece da fonte desse poder. Então que hoje a gente possa se preocupar com a fonte desse poder, que a gente possa buscar mais a Deus, que a gente possa ser mais íntimo de Deus, e realmente Deus ele possa ser a mudança da nossa vida. Amém? Tá certo?